Tradição apostólica versus gnosticismo, em Irineu e Orígenes. Continuando em Irineu de Leão, a sua abordagem sobre graça e liberdade humana. Novamente, contra os gnósticos, Irineu combate dizendo que Deus ofereceu o bem como testemunho ao apóstolo na carta aos Romanos. Romanos capítulo 2, de 4 a 10. E os que praticarem o bem receberão glória e honra por tê-lo feito, quando podiam não o fazer. Os que não o fazem receberão o justo julgamento de Deus por não ter feito o bem que podiam fazer. Isso está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, que está se referindo sem contestação ao tribunal de Cristo, ao juízo final. Então, Jesus vai sentar no seu trono, que está escrito ali em Mateus 25, de 31 a 46, quer dizer, que ele vai julgar cada um segundo as suas obras, vai colocar os santos, os justos, os salvos à sua direita e os perdidos à sua esquerda, o inferno e a morte também, neste dia de julgamento, onde ele é o juiz, será o juiz. Então, por terem praticado o bem, receberão glória, e honra. E os que fizeram o mal receberão o justo julgamento de Deus. Então, ele está refutando a heresia gnóstica por estar assumindo, declarando a liberdade do ser humano perante a oferta salvífica de Deus. E está escrito deste modo na Bíblia também, em diversos lugares, centenas de passagens. Então, essa é a verdade da igreja, As verdades de Cristo. Continuando com essa afirmação, ele diz: confirma com clareza a existência do livre-arbítrio no ser humano. Então você vai notando aí, eu estou colocando só o Irineu de Leão por enquanto, e mais alguns pastores posteriormente. Mas a gente já nota, com esse recorte somente, com essas poucas citações, de que como que a igreja interpretava o Antigo e o Novo Testamento, referente a essas coisas e muitas outras coisas, mas principalmente no que tange a liberdade humana. Então, continuando, sendo assim, cabe a nós escolher entre o bem e o mal. Então, cabe a nós, cabe ao gênero humano, às pessoas, entre o que é certo e o que é errado, e assumir a nossa liberdade em direção ao bem, refutando a heresia das três naturezas distintas. Irineu responde, então, três naturezas distintas que eles acreditavam, sabe? Os gnósticos tinham essas filosofias estranhas, uma doutrina herética muito grande. Se por natureza alguns fossem bons e outros maus, nem aqueles seriam louváveis por serem bons, porque nasceram assim, nem estes seriam condenáveis, porque foram feitos assim. Então, na visão gnóstica, isso vai ser dito quando a gente entrar na aula de Origem de Alexandria, sobre a sua teologia também referente à liberdade, nós vamos retomar sobre alguns pontos a mais do gnosticismo. Mas aqui já adiantando, eles acreditavam, os gnósticos, esta heresia, que as pessoas, alguns nasceram para a salvação já como espirituais e outros já como carnais. Então, pau que nasce torto vai morrer torto, na ideia deles. Então, aqueles que já nasceram predestinados, vamos assim dizer, à perdição, eles já estavam perdidos, E aqueles que nasceram com uma natureza diversa, sendo espirituais, a salvação já estava garantida para eles. Então ele está refutando isso aqui logo na primeiro parágrafo aqui. Ele diz, por natureza, se por natureza alguns fossem bons e outros maus, nem aqueles seriam louváveis por serem bons, porque nasceram assim, nem estes seriam condenáveis,
porque foram feitos assim. Então ele está fazendo um comentário daquela passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do juízo final. Então, se Deus vai separar o joio do trigo, então a culpa não está no joio e no trigo, está em Deus, porque Deus fez o joio para ser joio e o trigo para herdar a salvação. Então a responsabilidade não está no joio nem no trigo, está em Deus. Mas isso é uma coisa errada, é uma heresia, porque nós temos liberdade diante das coisas de Deus, na oferta salvífica de Deus. E aqui ele refuta isso. Então, mas como todos são da mesma natureza, então todos, o joio e o trigo são da mesma natureza, capazes de possuir e operar o bem, e capazes de perdê-lo e de não o fazê-lo. Então todos estão no mesmo barco, todos nós estamos na mesma condição, vamos assim dizer. Ninguém foi destinado ao inferno. Ninguém, né, foi destinado às coisas malignas desse mundo. A pessoa pode operar o bem e operar o mal. Isso depende da sua decisão, a sua atitude e decisão de escolha, que Deus nos presenteou com a liberdade, o livre-arbítrio. Os que escolheram e perseveraram no bem, como foi dito lá em Romanos capítulo 2, no slide passado, recebem digno testemunho por isso. Então você nota aqui como que eles interpretavam a Bíblia, entendeu? Então isso é em Irineu de Leão que eu estou colocando aqui, mas são centenas de nomes. Quando a gente se volta para o início da igreja, nos primeiros séculos, e começa a estudar sistematicamente as obras dos primeiros pastores, seguidores e profetas de Jesus Cristo, como este aí que eu estou lendo. Então eles interpretavam a Bíblia deste modo, com essa visão, entendeu? Perseveraram no bem, recebem digno testemunho por isso, e vão ficar do lado direito, lá no dia do juízo, e são justamente louvados pelas pessoas sensatas, e muito mais por Deus. Os outros são repreendidos e recebem a merecida infâmia por terem recusado o bem e o justo. Então a culpa recai no ser humano que se perdeu. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso está escrito, né, na Bíblia. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ter o pleno conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Isso Paulo fala em uma das suas cartas. Então, continuando. Irineu, confrontando a heresia gnóstica do determinismo físico e da impossibilidade da habitação do Espírito Santo no ser humano, que eles não acreditavam nisso, porque para eles, uns nasceram espirituais para a salvação e outros já nasceram destinados à perdição, como carnais. Então o Espírito Santo não habita numa pessoa carnal. Essa era a ideia gnóstica dos hereges da época. Isso percorreu o primeiro, segundo, terceiro séculos do cristianismo. Chegou até mesmo no quarto século em Agostinho. Entendeu? Então, continuando, esse determinismo físico é isso. Que eles foram determinados por Deus, uns para se salvarem e outros para se perderem. Essa ideia é uma heresia, que esse pastor Irineu está refutando. Então, afirma que quando recebemos parte de seu espírito, conservamos esse penhor. A Bíblia afirma isso em Efésios, capítulo 1, 13 a 14. Parte daquela glória prometida por Deus. Então, isso foi prometido por Deus, por Jesus. Até no Antigo Testamento pelos profetas, que é por Deus também, pelo Espírito Santo, que estava neles. No entanto, quando esse penhor, que é o Espírito, que é a graça, habita em nós, ele nos capacita em sermos espirituais. Aí de carnais passamos a ser espirituais, por causa do Espírito de Jesus em nós. Aí sim se diz do novo nascimento, né? A pessoa nasce novamente, passa de carnal para ser espiritual, por causa da presença do Espírito Santo. Ou seja, não andamos mais segundo a carne, como Paulo fala lá no capítulo 6, 7, 8 de Romanos, mas servimos mais
não servimos mais às concupiscências carnais. É a carta de Paulo, né? Aos Romanos, mais à frente, capítulo 8. Então, continuando. Assim, os que se submetem ao Espírito e vivem conforme a razão, são justamente chamados espirituais pelo apóstolo Paulo, que ele está citando. Porque o Espírito de Deus habita neles. Irineu se empenha em dizer que a salvação não consiste em os homens saírem deste mundo para atingir um mundo espiritual. Essa era a ideia gnóstica. Então, Jesus mesmo disse isso no Evangelho, em alguma parte do Evangelho. Eu não te peço, Pai, fazendo uma oração a Deus, ao Pai, eu não te peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal, se referindo aos discípulos dele, antes da paixão. Não é verdade? Então os gnósticos tinham essa visão errônea das coisas. Eles queriam fugir para um campo, se afastar desse mundo, que tudo que aqui não presta, a carne não presta, a natureza humana nada presta, tudo é mal. Negativo. Tudo que Deus criou é bom. A nossa carne é boa. E é na nossa carne, e é no nosso corpo que vamos receber a imortalidade, a ressurreição, a vida eterna. Então a nossa carne não é ruim. Se ela fosse má, como pregavam os gnósticos, Jesus também teria pecado, porque a carne de Jesus é semelhante à nossa. Entendeu? Então não tem cabimento nenhum. Jesus nasceu como homem, conforme todo homem que vem a este mundo, né? Mas ele nasceu sem pecado. Então a carne dele não era má, porque a carne do homem não é má. O mal acontece na ausência do bem, e o mal surge da alma, da disposição da vontade. Então, quando praticamos a coisa errada, violando as leis de Deus, aí surge o mal e mancha a carne. Mas a carne, por natureza, o ser humano, o corpo, não é mal, como acreditavam os gnósticos. Então, isso é uma heresia. Mas na vinda de Jesus Cristo a este mundo, para habitar entre os homens mediante o seu Espírito. Daí resulta a verdadeira liberdade. Quanto mais uma pessoa se aproxima do Espírito Santo de Jesus, essa pessoa se torna mais livre. Isso já dizia Agostinho também no IV século. Como filhos de Deus, como resultado da habitação do Espírito em nós. Então nos tornamos filhos de Deus, se unindo ao Verbo, ao Espírito Divino. Os que recusam os conselhos do Espírito, que são as palavras de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, e se submetem aos prazeres mundanos da carne e vivem de modo contrário à razão das leis de Deus e se abandonam sem freios às suas paixões, são justamente chamados carnais pelo apóstolo. Então aqui ele está se referindo à teologia de Paulo, né? Que é a teologia de Jesus, da igreja primitiva. Com isso, Irineu quer afirmar que o ser humano possui liberdade diante das situações da vida. O homem deve escolher entre o certo e o errado, porque ele foi dotado dessa faculdade de liberdade de escolha, em discernir entre o bem e o mal. Mas é com a ajuda do Espírito de Deus que o homem passa a ser livre. Porque a carne sem o Espírito de Deus está morta, privada da vida, incapaz de possuir o reino de Deus. E conclui dizendo, aqui é a citação dele realmente extraída do livro, da sua obra Contra as Heresias. Como trazemos a imagem do terreno, assim possamos trazer a imagem do homem celeste. 1 Coríntios 15, versículo 49, está se tratando da ressurreição, né? Esse capítulo. O que é este terreno? Ele faz essa pergunta. A obra plasmada. É o homem. O que é este celeste? O Espírito, que é Jesus. Por isso, como outrora vivemos sem o Espírito Celeste, na vetustez da carne, não obedecendo a Deus, assim agora que recebemos o Espírito, andemos em novidade de vida, obedecendo a Deus. Desde que não nos podemos salvar sem o Espírito de Deus, viu? Ele coloca essa condição.
as pessoas que creem em Jesus, creem em Deus, elas não podem se salvar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala em uma de suas cartas: não entristeçais o Espírito de Deus. Em outro momento ele diz: não extingais o Espírito Santo de Deus. Porque se a pessoa entristece o Espírito Santo de Deus com uma vida torpe, uma vida indolente, e o Espírito Santo se afasta dessa pessoa, essa pessoa fica vulnerável. E ela pode ser deixada para trás. Porque através da pessoa de Deus, do Espírito Santo, quer dizer, da terceira pessoa, é que nós vamos nos salvar. Nós vamos receber a imortalidade. Vamos receber o milagre da ressurreição. Porque esse poder, essa glória, essa virtude pertence a Deus. E somente um homem, uma mulher, o gênero humano unido a Deus, é que essas pessoas vão receber a vida eterna. O apóstolo exorta-nos a conservar esse Espírito de Deus. Isso é o comentário dele, é a citação dele. Pela fé e por vida casta. Uma vida na justiça, na pureza. Para que não percamos o reino dos céus pela falta deste Espírito divino. Tá vendo? Foi aquilo que eu acabei de concluir. Porque esta é a teologia patrística. Esta é a teologia dos primeiros pastores da igreja primitiva, tanto no primeiro século, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo séculos do cristianismo, que eu venho estudando isso há muitos anos. Então eu posso te dizer com muita clareza, abertamente, que as interpretações que eles faziam da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, mas não só do Novo, também do Antigo, tem essa visão, colocando em destaque a liberdade do homem. Mas por quê? Por causa da doutrina gnóstica, que negava a liberdade do homem. Então esses pastores se levantaram em seu tempo para refutar, retirar estas heresias, não só da liberdade, como muitas outras, tá? Porque aqui o nosso curso é voltado com o tema da graça e liberdade. Eu estou dando o enfoque em cima da liberdade e a graça. Mas muitos outros pontos, sabe? Sobre a soteriologia, muitas outras coisas, sobre a salvação e muitos outros pontos, que eu posso estar até fazendo outros cursos com outros títulos, tá? Mas eram muitas coisas erradas que eles estavam propagando, esses gnósticos. E aqui eles estão refutando isso com muita expertise e lendo, interpretando a Bíblia como eles receberam dos apóstolos, seguidores da tradição. Então, continuando, aqui uma imagem muito bonita que eu achei, sabe, dentro dessas imagens do curso, a última ceia, né? Então tá um pouco escuro assim, porque é assim mesmo que ficou no slide, mas eu achei muito interessante essa imagem. Eu consegui essa imagem aqui, eu gostaria que os irmãos, amigos, contemplassem essa imagem. Continuando, né? Já para terminarmos essa aula, para Irineu, separada a sarx do Espírito de Deus, quer dizer, a sarx é a carne, tá? O homem não tem vida perfeita. O homem é controlado por ela. A carne é que dita as regras. Então, quando o homem fica separado do Espírito de Deus, ou seja, de Jesus, ele fica sendo controlado pela lei do pecado e da morte, sendo conduzido pela carne. Não que a carne seja má, porque a natureza não é má. Tudo que Deus criou é bom, como nós já temos falado aqui. A natureza é boa, mas o homem, se não está unido a Deus, ele tende a fazer o mal que ele não quer fazer. Então, o homem não tem vida perfeita, nem herdará o reino de Deus. Está vendo? Ele coloca isso bem explícito. É uma doutrina majoritária da igreja. Todos eles comungavam essa mesma crença, fé, que sem a presença do Espírito Divino, os homens não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Isso é muito sério. E que parece que hoje não estão atentando muito mais para essas coisas, que são as verdades de Cristo. Isso na minha opinião, tá? Acontecendo o contrário, o Espírito do Pai, ao fazer morada na carne,
que nós somos o templo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala, né? Carne possuída pelo pneuma, que é o Espírito, né? Faz com que o homem se molde ao verbo de Deus, e de corruptível e mortal, como aconteceu com Adão quando ele pecou, assumirá a incorruptibilidade e a imortalidade. Então é por isso que a importância da presença do Espírito Santo, porque nós vamos de corruptíveis, de mortais, vamos assumir a incorruptibilidade, a imortalidade. Então você precisa de um auxiliador, que é Jesus, que é o Espírito Santo habitando em nós. Entendeu? Essa é a importância, a finalidade principal do Espírito Santo. É nos ressuscitar, nos arrebatar naquele último dia. É com a presença dele. Sem ele, nada podemos fazer. Não está escrito assim? E a imortalidade. Para Irineu, a luta contra a carne continua para o homem, mesmo após a sua aceitação ao convite divino. Isso ele está se aludindo aqui, creio eu, pensando na carta de Paulo, porque existe uma luta muito grande entre a carne versus o Espírito. Mas quem está unido ao verbo de Deus, ao Espírito Santo, consegue vencer a carne, as inclinações da carne. Então, continuando. Não é a natureza diversa que é o fator determinante para a salvação, determinismo físico. Então, não são as naturezas, as pessoas que foram criadas como espirituais e outras como carnais, porque assim Deus o quis. Não, isso não. Todos nós fomos criados de uma natureza somente. Não somos todos iguais, mas fomos criados de carne, sangue, osso, alma e espírito. Não é verdade? Então não é o determinismo físico, é o fator determinante para a salvação. Que um foi criado para o inferno, já direto, e o outro foi criado para o céu, porque assim Deus o quis. Isso é falso. Mas a habitação do Espírito é que faz a diferença no corpo do homem. Mas a habitação do Espírito de Deus no homem, para ajudá-lo, tem essa função de ajudá-lo a realizar o bem. Então, quando Jesus disse, tudo posso naquele que me fortalece, é quando você se move, se mexe em Deus. Aí você pode todas as coisas e vencer esse mundo. Tem de bom ânimo, porque nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vou te ajudar a vencê-lo também. Então, é com a presença, com o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar em oração, com gemidos inexprimíveis e com todas as outras coisas neste mundo. Nós precisamos do auxílio de Deus. Não é por acaso também, fortuito. Né? O acaso é uma expressão, essa expressão acaso, é uma expressão de cunho filosófico pagão, até mesmo antes de Cristo. Os filósofos antes de Cristo, né? Platão, Aristóteles, muitos outros filósofos antes de Cristo, eles pregavam, apregoavam o acaso, o determinismo. Tudo acontece por acaso. E essa ideia que chegou até nós nos dias de hoje, até no Brasil mesmo, dessa ideia do acaso, isso vem de uma filosofia pagã. Isso não está inserido na Bíblia. Tá? Então não acontece por acaso, fortuito, que acontece a salvação. Mas pela liberdade, eu frisando aqui a liberdade novamente, quer dizer, ele frisando, né, Irineu, mas pela liberdade que o homem possui, diante da mensagem evangélica da salvação, que ele aceita de livre e espontânea vontade, se ele quer aceitar ou não. Segunda a qual Deus nos dará os meios de suportar a tentação. Essa força de poder vencer que nos é dada, segundo a faculdade do livre-arbítrio, ou nós a empregamos com diligência e vencemos, ou com indolência somos derrotados. Então é preciso empregarmos esforço. Quando as Escrituras, e principalmente o Novo Testamento, estão repletos daquelas passagens, perseverai até o fim e serás salvo. Então são expressões de perseverança, de diligência, de vigilância, com este sentido.
porque devemos assumir a nossa liberdade com auxílio e ajuda da graça de Deus, que é o Espírito Santo. Entendeu? Então, por isso que na Bíblia, e principalmente nos Evangelhos, estão empregados esses termos. Perseverai, né? Fique até o fim na caminhada com Jesus, que você vai receber uma recompensa. Não é assim que a ideia que o texto, os versículos nos trazem? Então é deste modo que devemos compreender, assumindo a nossa liberdade em Cristo Jesus. Aí podemos todas as coisas.